Então, boa tarde a todos. Coloquei para gravar. Então, dando sequência à nossa disciplina, né? O nosso cronograma de atividades, disciplina de secagem e beneficiamento de grãos. Hoje, a apresentação de seminários. Hoje, dia 16 de novembro de 2023. Iniciando aí com o grupo 1, né? Controle e manejo de pragas e doenças de grãos armazenados. Tá? Então, pessoal, vocês têm aí em torno de 40 a 50 minutos de apresentação, tá? Fiquem à vontade e podem iniciar. Beleza. Muito obrigado, senhor. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? O meu grupo é composto por mim, Carlos, pela Alessandra, pela Luana, pelo Alfredo e pelo Lucas. E como o professor falou, a gente vai falar sobre armazenagem de grãos e o manejo e o controle de pragas e doenças em grãos armazenados, né? Já de antemão, já peço desculpas por barulhos que vocês possam ouvir de ventilador, de pessoas passando, porque a gente está em casa e tem esses problemas. Bom, o que a gente vai ver nessa apresentação? A importância desse manejo, desse controle, quando a gente fala de grãos armazenados, os fundamentos, né, o que esse manejo se baseia, pragas de grãos armazenados, a gente vai fazer uma apresentação sobre quais são as principais pragas, diferenças de pragas, né, de interno e externo, vamos falar também do ciclo, da biologia desses insetos, que é principalmente inseto. Vamos falar também das principais doenças, né, que atingem esses grãos armazenados, e também vamos falar um pouco sobre a prevenção e o controle desses dois tipos de problema quando a gente fala sobre grãos armazenados. Bom, então, como a gente já sabe, o Brasil é um grande produtor de grãos, né? Atualmente, o Brasil ele é o quarto maior exportador de grãos do planeta, e a gente deve essa conquista principalmente a fatores ligados à biotecnologia, né? Como a gente sabe, a gente tem uma agricultura bastante moderna, a gente tem biotecnologias que auxiliaram o Brasil, o mundo, na, no, em atingir recordes, né, recordes de produção, e isso faz com que o Brasil, entre todos os países, seja um grande produtor. Mas além do fator da biotecnologia, a gente também tem um fator mecanização. Nós também somos um país que utiliza muita mecanização, né? Então, comparado a anos anteriores, né, o século passado, por exemplo, hoje a gente é um grande produtor também em decorrência disso. E, aliado a isso, a gente tem também questões relacionadas a técnicas de cultivo, como plantio direto e outras técnicas que aumentam nossa produção. E esses fatores, eles transformaram a forma do Brasil vender sua produção. Antigamente, a gente era importador. O Brasil saiu dessa condição de importador, ou seja, ter que comprar grãos, produtos de outros países para conseguir suprir a demanda aqui do nosso país. E agora a gente está numa situação de exportador. A gente é um dos maiores exportadores do planeta. E um dos maiores desafios atualmente não é mais produzir, e também não é só produzir, é também onde que a gente vai guardar esses produtos e como que a gente vai guardar e pelo maior tempo possível. Porque como a gente já viu no decorrer da disciplina, os produtores eles não colhem a safra e já vendem. Eles deixam esse produto, esses grãos armazenados por um tempo. Esse tempo é indeterminado e depende de fatores, por exemplo, o preço do preço do mercado, né? Então, a gente precisa de estruturas que consigam deixar essa produção guardada por longos períodos de tempo. Sobre a distribuição, né, da capacidade estática dos armazéns do Brasil de modo geral. O Mato Grosso é disparado o estado que tem a maior capacidade estática. São 48 milhões de toneladas que o Mato Grosso ele consegue armazenar. Isso faz da gente uma superpotência em questão de armazenamento no Brasil, né? E a gente os únicos estados que competem com a gente nesse sentido é o Rio Grande do Sul e o Paraná, e mesmo assim a gente ainda está muito à frente. Quando a gente fala de perdas, né, como eu falei que a gente precisa guardar esses produtos, esses grãos por um longo período de tempo, a gente acaba tendo alguns problemas.
já não bastasse as perdas que a gente já tem durante a colheita, durante o plantio, estima-se que mundialmente as perdas na pós-colheita possam atingir até 30%. No Brasil, estima-se que essa perda entre a colheita e o armazenamento seja de 20%, e 10% dessas perdas está entre a pré e nas fases de pré e pós-colheita. E desses 10%, a gente tem perdas relacionadas a problemas com pragas, doenças e esse tipo de coisa. Existem fatores que influenciam, né, nesse problema com insetos, com micro-organismos, e que a gente tem no nosso país de monte, que é a temperatura, a umidade, taxa de oxigênio, a condição de tegumento da cultura, no caso, impurezas existentes na massa de grãos. Ou seja, como o nosso país é um país tropical, esses fatores aqui basicamente na nossa condição são extremos, e especialmente aqui no Mato Grosso. Por que isso seria importante? Por que é importante para a gente conhecer quais são esses problemas, né, do mau manejo, ou por que a gente precisa saber manejar esse tipo de produto, né? Porque existem leis, né, legislação que obriga a gente a tomar cuidado com isso. Porque produtos que tenham problemas, principalmente com micro-organismos, fungos, esse tipo de coisa, pode acabar acarretando em problemas para a saúde humana e animal, né, e o que seria um desastre, sem falar que a gente também é um exportador. Lembra que eu falei que o Brasil é um dos maiores exportadores? Pois então, como a gente precisa se atentar a essas legislações para conseguir exportar, porque o nosso país não é o único que regulamenta e fiscaliza esse tipo de coisa. A gente também exporta, e os outros países, eles precisam ter certeza que o nosso produto é confiável. Por isso que é tão rigoroso essa parte de armazenamento. Em relação aos fundamentos do controle e manejo de pragas e doenças, nós vemos a necessidade crescente de produtos para suprir a necessidade da população, né? Porque a população vem crescendo e essa demanda vem aumentando, e a procura por alimentos também vem sendo maior. Exigindo, então, que o quê? Que os grãos, as sementes colhidas nas lavouras, elas sejam mantidas com o mínimo de perdas, né? E mantenham suas qualidades, e a quantidade e as suas qualidades até que chegue ao consumidor final. E para que esses produtos mantenham essas características qualitativas e quantitativas, existem práticas e técnicas que, em seu armazenamento, que mantém a integridade desses produtos, né? Reduzindo, então, as perdas por ataque de pragas, por doenças, que ocasionam, então, perdas significativas para o produtor. E vale salientar também o fator conservação desses produtos, né? Visto que, se eles forem conservados de forma inadequada, diversos fatores negativos poderão ocorrer e vão ocorrer, entre os quais aí nós podemos dar um destaque aí a estrutura armazenadora, né, deficitária, que na maioria de suas vezes aí é composta por armazéns graneleiros de grande capacidade estática e que tem seus sistemas ali, sejam deficientes ou inexistentes, né, até às vezes inexistentes, de controle de temperatura e o sistema de aeração, né, deixando assim o ambiente bem propício à proliferação aí das pragas e das doenças. Pode passar. E com isso é necessário cuidar em relação ao que, então? A massa de grãos armazenadas, né, sendo que ela é muito importante porque ela é um ecossistema que a deterioração é o resultado da interação entre alguns fatores, né? E quais seriam esses fatores, né? Então, nós podemos citar aí as propriedades físicas, que dentro dela engloba os cuidados com a temperatura, a umidade da massa dos grãos, umidade relativa do ar, intergranular, propriedades químicas, que dentro dela é a disponibilidade do oxigênio no ar intergranular. Temos as propriedades biológicas de fontes externas, que são os fungos, leveduras, insetos, bactéria, ácaro. Entra também nessas propriedades roedores e pássaros. E essas foi a externa, eu troquei aqui, eu confundi.
A interna é a longevidade, a respiração e maturidade, né, da pós-colheita e germinação das sementes. E as externas é essas que eu citei, que é os fungos, as leveduras, dentre outros aí. E diante dessas propriedades, o grau de deteriorização desses grãos armazenados, eles dependem da taxa do aumento do efeito dessas propriedades, né, que são afetadas pelo quê? Pela interação da temperatura e umidade, pela inter-relação dessas propriedades com o produto e com a estrutura do armazém. E por isso que é de suma importância atentarmos a esses fatores aí. Pode passar. E em relação... Só um minutinho, deixa eu só desligar o meu microfone, que o pessoal está falando. Beleza. Em relação às pragas, né, a definição das pragas e doenças desses grãos armazenados, aí nós podemos citar as pragas primárias internas, as pragas primárias externas e as pragas secundárias, né? Então, dentro das pragas internas, o quê? São aquelas pragas que atacam os grãos e as sementes sadias. E dependendo da parte do grão que eles atacam, são considerados pragas internas ou externas, e aí tem a diferença, né? Que as pragas internas, primárias internas, elas vão fazer o quê? Elas vão perfurar e penetrar os grãos e as sementes. E a partir disso, darão continuidade aí aos seus ciclos. E quando isso ocorre, elas vão se alimentar do interior do grão e vão criar ali condições para que ocorra a entrada de outros fatores que também vão deteriorar a produção e as sementes e os grãos ali presentes. E temos as pragas primárias externas, que as pragas primárias externas, por outro lado, elas destroem o exterior dos grãos e as sementes, e logo a seguir, elas vão se alimentar da parte interna do grão, né? Diferente das pragas internas. Então, essas não precisam se desenvolver dentro do grão. E temos as pragas secundárias ali, que envolvem boa parte dos besouros, né? Broca dos cereais, besouro castanho, que essas pragas, elas são aquelas que não conseguem atacar os grãos e as sementes sadias. Na realidade, essas pragas, elas precisam encontrar os grãos e as sementes que estão avariados para que eles possam se alimentar. E os insetos, eles se alimentam de alguma fissura presente nesse grão, né? A partir dessa fissura, né? E, além disso, essas pragas, elas são as que elas se multiplicam muito rápido e têm um potencial para causar grande prejuízo ao agricultor. Pode passar. Por outro lado, agora, falando das doenças, né? Vale ressaltar que a semente, os grãos, eles são suscetíveis a ataques de fungos durante todo o seu desenvolvimento, né? A maturação e também após a colheita. E no armazém pode também ocorrer o ataque de insetos, de roedores, que juntamente com os fungos vão diminuir o que? O peso desses grãos, né? A fermentação também, vão deixar os grãos rançosos ali, e outros processos que alteram as propriedades do produto. E as perdas de produtos provocados por esses micro-organismos, durante o armazenamento inadequado, eles podem compreender toda a massa armazenada, né? E atualmente os fungos, eles são considerados ali os principais causadores de danos e de deterioração dos produtos agrícolas. E aqueles fungos que atacam as sementes ou os grãos, né, eles têm uma classificação, que são classificados como os fungos de campo e o de armazenamento. Então, o que são os fungos de campo, né? Eles são aqueles que vão atacar os grãos ou as sementes antes da colheita, no período de crescimento e na maturação. E esses fungos, eles vão requerer o quê para o seu crescimento? Né? Uma umidade relativa, em torno ali de 90%, e esses micro-organismos, eles vão paralisar o crescimento da planta e dos grãos ali, o desenvolvimento deles, quando o teor de umidade e a temperatura dos grãos, eles são baixos. E temos os fungos de armazenamento, que são aqueles que se desenvolvem em sementes e grãos quando os teores de umidade são abaixo de 17%, né? Ou seja, naquele ambiente ali vai possuir teores de umidade em equilíbrio para que eles possam se desenvolver.
E esses fungos, principalmente os dos gêneros Aspergillus e Penicillium, eles, que são os principais, eles não se desenvolvem em produtos com teor de umidade superior a 25%. Pode passar. Então, assim, o que está em jogo, né, por parte de perdas econômicas e risco à saúde, né? Nós podemos aqui observar que os danos causados pelos insetos pragas, eles estão entre os fatores mais impactantes na redução da produtividade das culturas, né? E as perdas agrícolas, elas podem ocorrer no campo, ou seja, na pré-colheita, né, e durante o armazenamento no pós-colheita. Então, nós trouxemos uma reportagem aí que, segundo o pesquisador que levantou essa informação, os insetos eles causam, em média, uma redução de 7,7% na produtividade das principais culturas, né, o que vai resultar em percas aí de pelo menos 14,7 bilhões de reais por ano na economia brasileira, né? Então é muito considerável esse valor de perda ocasionado por pragas. Pode passar. E tem o termo financeiro e tem o termo de volume também, né? O Brasil ali, nessa mesma reportagem, a gente está falando que a redução, houve uma redução ali de aproximadamente 25 milhões de toneladas de alimentos, né? Inclui o quê? Fibras, biocombustíveis, e que aproximadamente 12,5 milhões dessas toneladas são de grãos, para mostrar a quantidade de grãos, né, dessas toneladas que são perdidas. Então, agregando essa quantidade de volume e a quantidade financeira, são percas muito consideráveis e que influenciam diretamente na economia do nosso país. Passar. Em relação ao risco à saúde, né, é de suma importância efetuar os controles adequados dessas pragas e doenças para que o produto final ele chegue de forma o quê? Sadia e livre desses problemas na mesa do consumidor. E com isso vale salientar também que fazer o uso responsável de agroquímicos no controle dessas pragas, para que os níveis toxicológicos dos agroquímicos não sejam elevados quando o produto for enviado, despachado para o consumidor final. E é importante também cuidar nos detalhes, né, como o período adequado de controle dessas pragas e as aplicações dos produtos químicos, para assim evitar a chegada de produtos contaminados até a mesa do consumidor. Pode ir. Agora, falando um pouco sobre as pragas de grãos armazenados, pode pensar. A gente pode fazer a pergunta, né? O que são pragas de grão armazenados? A gente pode dizer que são organismos, tanto quanto insetos, ácaros e roedores, que vão ali causar algum tipo de dano para esses grãos. Então, como o Lucas já falou também, eles podem ser classificados como primários, que vão ser aqueles que vão atacar os grãos que são inteiros, e eles podem, dentro dos grãos primários, eles podem atacar tanto a parte interna do grão quanto a parte externa. E o que diferencia atacar a parte interna e externa? As pragas que atacam a parte externa, elas não vão se desenvolver dentro do grão. Já os que atacam a parte interna, elas atacam, se desenvolvem e se alimentam do interior do grão. Pode passar. Então, como exemplos aí de pragas primárias internas, a gente tem o gorgulho dos cereais, Rhizoperca dominica, gorgulho do milho, Sitophilus ea+, e a traça dos grãos, que é a Citotroga cerealia. Então, o gorgulho, ele é um inseto, em relação às características morfológicas, ele é um inseto bem pequeno, ele pode chegar até 2,8 milímetros de comprimento. A cor característica desse inseto varia ali de um castanho a um marrom mais escuro. E os 3 últimos segmentos da antena, a gente pode observar também que forma uma clava segmentada ali. O pronoto, ele tem essa aparência meio rugosa, e os élitros, ele possui essa característica bem marcante, que é representada por uma fileira de pontuações. Pode passar. Em relação à biologia, os ovos, eles são postos na superfície do grão. Tanto os adultos quanto as larvas, eles vão causar danos aos grãos e também para as sementes.
sendo que esse inseto ele é bastante móvel na massa de grão. E devido aí à sua característica, né, por ser um besouro, o élitro ele permite com que esse inseto ele consiga se aprofundar na massa de grão sem sofrer nenhum dano na sua estrutura. Então, a larva ela vai se desenvolver dentro do grão, onde ela vai se alimentar e permanecer aí por cerca de 4 a 15 dias, dependendo do clima. Quando a massa de grão ela é mais quente, então o ciclo desse inseto ele acaba sendo menor também. E se a massa de grão estiver mais fria, o ciclo ele acaba aumentando. O período larval ele vai variar, dura em torno de 22 dias, mais ou menos, quando, então, essa larva ela vai impupar, ficando adulta ali após 25 dias aproximadamente, sendo que o ciclo desse inseto, ao todo, dura aí cerca de 60 dias, dependendo das condições. Então, essa praga, ela é capaz de destruir de até 5 a 6 vezes o seu próprio peso dentro de apenas uma semana, o que acaba deixando os grãos ali perfurados e eles deixam uma quantidade de resíduo em forma de farinha, como a gente consegue observar na imagem, esse aspecto mais de farinha. E tanto os adultos como as larvas, eles vão causar danos para esses grãos e sementes. Então, o gorgulho do milho tem as características morfológicas, como o rosto, ele é curto, só que ele é grosso. Nas fêmeas, esse rosto ele é mais afilado e um pouquinho mais comprido. A cabeça na forma de rosto curvado. Eles medem cerca até 3,5 milímetros de comprimento e possuem uma coloração escura, apresentando essa característica de ter 4 manchas um pouco avermelhadas ali nos élitros, que são as asas anteriores. E essas manchas elas já são bem visíveis logo após a emergência desse inseto. Então, o gorgulho do milho, ele pode apresentar infestação cruzada, ou seja, infestação cruzada seria a capacidade ali de infestar o grão tanto no campo quanto dentro do próprio armazém. Ele também apresenta um elevado potencial de reprodução, e tanto as larvas quanto os adultos, eles vão ser prejudiciais aos grãos. Em relação à mobilidade desse inseto, eles fazem voos ali mais curtos, o potencial biótico dele é de 6 até 8 gerações por ano, então ele tem um alto potencial de reprodução. As larvas, elas são imóveis e formam galerias no interior do grão, que é onde esse inseto ele vai completar o seu ciclo. E os adultos, eles voam bastante, podendo viver até 6 meses. Então, ele tem uma longevidade bem grande. E os grãos quentes, a sua multiplicação ela acaba sendo acelerada. E a postura desses insetos, ela pode ser inibida em grãos que têm uma umidade inferior a 12,5%, porque eles vão ter aí uma maior dificuldade de perfurar esse grão. Então, a fêmea, ela vai perfurar o grão, vai depositar o seu ovo ali no orifício e após ovipositar, ela vai produzir uma espécie de película que vai servir para tampar esse orifício e onde o ovo vai permanecer ali por cerca de 3 a 6 dias. Posteriormente, esse inseto ele vai sair de dentro do grão, aproximadamente ali após 34 dias, e eles vão continuar danificando o grão após a emergência. Eles podem viver também as fêmeas podem viver até 140 dias, sendo que elas vão ovipositar por cerca de 104 dias. Os danos, então, eles vão decorrer ali da redução do peso e também da qualidade do grão, devido ao hábito alimentar desse inseto. E a gente pode ver, né, que o grão sendo bastante perfurado, e isso acaba também, às vezes, até inviabilizando a comercialização desse grão. A traça dos grãos,
em relação às suas características morfológicas, ela vai possuir uma envergadura de 10 a 15 milímetros de comprimento e 6 até 8 milímetros no seu comprimento ali. As asas posteriores, elas são estreitas, vão se estreitando ali em direção à sua extremidade. Essas asas, elas têm uma característica de ser bem sedosas e brilhantes. As antenas são estreitas, longas e afiladas nas suas extremidades. E as asas anteriores, elas são de cor palha com franja. E as posteriores, elas são mais claras, com franjas maiores. E também uma característica é que ela possui, esse inseto ele possui polimorfismo. Ou seja, ele pode apresentar características diferentes dessas da que a gente está observando aqui também. Em relação à biologia, os ovos eles são depositados sobre os grãos armazenados ou também ainda no campo. As fêmeas depositam até 100 ovos. As larvas elas não se locomovem, elas vão se desenvolver ali no interior do grão, por ser um inseto de uma praga interna. As pulpas elas são formadas também no interior do grão. E os adultos, eles não se alimentam. Eles têm uma vida curta de aproximadamente 7 dias e voam bastante. Então, esses adultos ali, por exemplo, no interior do armazém, eles não vão causar danos, porém, eles vão depositar ovos que, posteriormente, as suas larvas irão causar danos. O ciclo de vida, ele é igual a de outros lepidópteros. Ele passa, então, pela fase de ovo, de larva, pupa e adulto, e vai completar o seu ciclo ali aproximadamente entre 4 a 5 semanas. Os danos, eles são provocados, como eu disse, na fase larval, onde eles vão afetar a superfície ali da massa de grãos. Essas larvas, elas vão destruir o grão, vai alterar o seu peso e, consequentemente, também a sua qualidade. Esse inseto, ele também não só ataca os grãos, mas como ataca farinhas, como, por exemplo, farinha de trigo, que já está ali pronta para o seu consumo. Quanto à praga externa, de maior importância, a gente tem a traça dos cereais, a Plodia interpunctella. Pode passar? E essa praga, ela possui aí até 20 milímetros de envergadura. As asas dela são, as asas anteriores, elas têm 2 traços distais avermelhados. O terço basal é acinzentado. A cabeça e o tórax tem uma cor ali pardo avermelhadas e as larvas são de coloração branca, apresentando algumas partes do corpo com tom mais rosado. A biologia, então, os ovos, eles vão ser depositados de maneira aleatória sobre a superfície do produto. As larvas, elas vão se movimentar superficialmente também, então ela não adentra ali no interior da massa de grãos. Elas vão produzir teias e se alimentar preferencialmente do embrião do grão, da semente. Elas produzem também uma grande quantidade de seda, que são as teias, antes dela virarem pulpas. As pulpas, elas vão se formar no interior do grão e na superfície do produto. Os adultos, eles têm uma vida mais curta, também não se alimentam, apresentam ali hábitos noturnos e concentram sua infestação ali na superfície da massa de grão. O ciclo de vida também é semelhante a de outros lepidópteros, então passando aí pela fase de ovo, de larva, de pupa e de adulto, e onde vai completar o seu ciclo até em 8 semanas. Em relação aí às pragas secundárias, pode passar. Em relação às pragas secundárias, a gente tem o escaravelho, o besouro, Oryziphyllus surinamensis, e o besouro castanho, Tribolium castanho. O escaravelho, ele, como característica morfológica, ele possui de 2 até 2,5 milímetros de comprimento. Ele tem esse corpo mais achatado, as antenas deles
são longas e elas podem chegar a medir a metade do tamanho do seu corpo ou mais do que isso. E a cor desse inseto é marrom avermelhada, meio com uma coloração mais pálida. Os ovos desse inseto eles vão ser colocados de maneira aleatória nas fissuras. Então, eles vão colocar seus ovos ali em grãos que já estão danificados. Por isso que eles são pragas consideradas secundárias. E ao colocar esses ovos nas fissuras desse grão, esse ovo ele vai se desenvolver ali no interior e vai se alimentar, né, do conteúdo desse grão. As larvas, elas são móveis, elas vão se alimentar preferencialmente também dos embriões e também do endosperma, que é uma parte ali mais, digamos que macia do grão. Os adultos, eles têm uma vida longa de mais ou menos ali 9 meses. Eles se alimentam também de farelos, de farinha e dos grãos quebrados. Eles voam e andam muito rapidamente, preferem as partes mais altas do armazém e vão se abrigar ali na parte da estrutura onde haja mais calor e umidade. O ciclo de vida ele vai ser composto pela fase de ovo, larva, pupa e adulto. Esse ciclo ele pode variar de 17 até 100 dias, e isso vai depender da temperatura e da umidade da massa de grão. Eles destroem, então, destroem grãos rachados, quebrados, eles também consomem ali as farinhas. Nesses grãos que estão danificados, eles vão penetrar e atacar ali principalmente a região do germe, e seus danos eles acabam causando também uma elevação da temperatura da massa de grão. E o besouro, em relação às suas características morfológicas, eles são mais alongados também, são achatados e possuem essa coloração vermelho mais escura. O comprimento varia ali de 1,7 até 3,3 milímetros. Eles possuem 3 carenas longitudinais no pronoto e ele também apresenta uma característica bem marcante, que são esses 6 dentes laterais, que facilita muito na identificação desse inseto. Pode passar. Em relação à biologia, os ovos eles vão ser colocados aleatoriamente sobre o grão, cerca de 200 a 300 ovos por fêmea em apenas 3 meses. As larvas desse inseto são móveis e se desenvolvem rapidamente em umidade, acima de 14%. Os adultos, eles não voam e ganham grandes distâncias rapidamente, entram também muito fácil em alimentos embalados, então eles podem também, eles infestam também grãos armazenados em sacarias. A mobilidade, ele se movimenta bastante rápido na massa de grãos, eles são encontrados em pontos que a massa de grão está mais aquecida, que tem uma maior quantidade de impureza e um maior teor de umidade. O ciclo de vida varia bastante. Os adultos eles podem sobreviver até 450 dias. Então, eles têm uma longevidade bastante longa. Pode passar. Os danos vão acabar reduzindo o teor nutricional e também a porcentagem de germinação, além desses insetos eles apresentarem uma tolerância muito grande a inseticidas químicos. Pode passar. O besouro castanho, ele apresenta, né, como o próprio nome sugere, a cor castanho, mais avermelhado, medindo ali até 4,4 milímetros de comprimento. Eles possuem esse corpo também mais achatadinho e possuem 2 depressões transversais ali na sua cabeça. Quanto à biologia, os ovos eles são depositados até cerca de 450 ovos por fêmea. As larvas elas são móveis, elas preferem se alimentar também de embriões dos grãos quebrados e de resíduos que não exigem ali muita, digamos, força na sua mandíbula. E os adultos eles voam intensamente
Em relação à mobilidade, eles se movimentam muito rápido por toda a massa de grão, e são encontrados principalmente, novamente, onde houver impurezas, pontos mais aquecidos, também nas instalações ali de túneis, passarelas e lugares mais escondidos de difícil acesso. A fase de ovo, ela dura até 3 dias, e dos 3 aos 18 dias é a fase larval, e aos 23 dias, aproximadamente, esse inseto ele se torna adulto. Isso numa condição de temperatura de 32 graus Celsius. Os danos eles vão decorrer da alimentação, a partir de grãos quebrados e de farinhas, onde eles vão provocar a maior deterioração desse grão. Agora, falando um pouco de outros tipos de praga, os ratos, eles são pragas bastante temidas, por terem o poder ali de danificar e contaminar os grãos. Aqueles produtores que não investem ali em um método de controle contra ratos, como a desratização, se eu não me engano, eles são bem grande, os prejuízos, além de transmitir várias doenças. Já os ácaros, eles apresentam uma alta deterioração também da qualidade dos grãos e acaba reduzindo o poder germinativo quando a infestação ocorre em sementes. Bom, as doenças de grão armazenados. Bom, os organismos vivos e componentes de um ambiente inerte interagem para causar os danos aos grãos armazenados. Eles são caracterizados como os decompositores, são os fungos e bactérias. Para as condições tropicais, os fungos constituem os principais micro-organismos da microflora presente na massa de grãos. E os fungos de armazenamento, como o aspergillus e os penicelos, que são mais encontrados, contaminam os grãos após a colheita. Ele pode estar vindo desde o campo e tem a capacidade de viver associado aos grãos em temperaturas mais elevadas, com 25 graus Celsius, e com teor de umidade mais baixo, de 13% a 13,5% de umidade. Os principais fatores que afetam as atividades dos fungos nos armazenamentos são a questão de umidade, temperatura, taxa de oxigênio, os danos mecânicos que acontecem muito na hora da colheita e também na descarga desses grãos, as impurezas, e também tem a questão dos ataques de insetos, que são portas de entrada, a questão dos danos. E pesquisas também com milho mostra aumento significativo no teor de umidade e contaminação por fungos em grãos atacados por caruncho. Isso mostra que os insetos, aonde ele faz os danos, são portas de entradas para a questão os agentes patógenos, tem questão das bactérias e fungos. Pode passar. Bom, a questão da identificação das principais doenças. Os fungos são divididos em 2 grupos. Tem os fungos de campo. Esses fungos atacam os grãos antes da colheita. Exige um teor de água nos grãos de 20%, uma umidade relativa a 90%, não se desenvolve na armazenagem com esses teores. E os fungos de armazenamento, que os fungos que entram em contato com os grãos durante a colheita ou pós-colheita, se desenvolve normalmente no ambiente de armazenamento. Pode passar. Bom, a questão dos fungos de campo, os mais encontrados nas lavouras são os fungos do gênero Cephalosporum, a Gibberella, o Cladosporum. Esses fungos são mais encontrados na cultura do milho. Esses fungos eles se proliferam rapidamente, onde eles estão presentes pelos seus conídeos. No milho ele tem questão do grão, tem a perda da valor nutritivo e também tem o peso desses grãos. Pode passar. Tem a questão também do fusário, a nigrospora,
e também a alternária, que são fungos de final de ciclo das culturas. Está presente ali no final do ciclo reprodutivo das culturas, entre a maturação fisiológica ali até a sua colheita. Por isso que tem que ter um bom cuidado em questão de manejo fitossanitário na cultura. Pode passar. Aí se tem a questão dos fungos de armazenamento, o aspergillus e o penicillium, que são os maiores ocorrentes nos armazenamentos, e risófilos. A questão do risófilos é a podridão que dá nos grãos, e também tem a questão de hortaliças também. Pode passar. Também tem a questão da presença de bactérias. Nessa imagem tem a questão do crestamento bacteriano, que dá bastante na soja, bastante comum. Ela dá a campo, na lavoura. Tem a questão do mucor, o fungo mucor, ele é presente também na soja, é o fungo negro, ele é bastante ocorrido também. Tanto na colheita e também em questão de pós-colheita, armazenamento, desde que ele tenha boas condições para se desenvolver. Pode passar. Bom, há condições ideais para esse desenvolvimento de doenças. A questão da relação temperatura-umidade, a questão dos fungos de sobrevivência. Tem uma temperatura também, tem questão, uma temperatura ideal para essa sobrevivência, menos 2 a 55 graus Celsius. A ótima, que é a questão de média, são 30 graus Celsius, e a questão de umidade relativa está ali de 70% a 90%. A ótima está ali de 80%. Aí tem a questão de temperatura para o desenvolvimento desses agentes patógenos, tem a questão das espécies Agerspelos, todas as espécies desse gênero, tem a questão mínima, que é de 5 a 10 graus Celsius, tem a questão de ótima ali, que varia de 30 a 35 e de 45 a 50. Os penicelos varia de 5 a 50, de ótima vai de 20 a 25. Tem a questão das temperaturas máximas também, que varia de 40 a 45 graus Celsius. Tem também uma espécie do Agerspelos cândidus, que é uma temperatura mais elevada, de 50 a 55. Essa questão das condições extremas, temperatura inibe o desenvolvimento das maioria dos fungos, e os gradientes de temperatura geram correntes de ar no interior do silo. Por isso que é importante ter boas práticas, questão na hora da secagem. Pode passar. Bom, a questão dos fungos. Em condições favoráveis, os esporos germinam, produzindo ínfas, as quais invadem os tecidos dos grãos e de seus subprodutos. Os fungos mais frequentes são dos gêneros Aspergillus e Penicillus, os quais produzem ácidos que decompõem a matéria orgânica, como os produtos armazenados. Esses produtos, eles infectados, eles com a presença desses fungos, eles ficam inapropriados para o consumo. E também questão de afim, produção de ação, também questão do direcionamento também para onde ele vai afim. Pode passar. As bactérias são organismos unicelulares, cuja multiplicação dá simplesmente por divisão celular, sem condição de penetrar no tecido intacto do grão. A questão da bactéria, o que difere? Ela necessita que haja uma abertura natural ou ferimentos causados por insetos ou tecidos apodrecidos. Também tem a questão da deterioração desse material, que ocorre tanto no sistema de armazenagem e tanto na lavoura, também na hora da colheita. Isso é uma porta de entrada para bactérias. Pode passar. Bom, e os efeitos das doenças na qualidade dos grãos? Tem a questão da fermentação, alteração de coloração, perda de matéria seca, diminuição do poder germinativo, alteração de odor e sabor desse grão, aparecimento de manchas, alterações químicas e produção micotóxicas. O que seriam essas micotoxinas? São metabólitos secundários tóxicos
produzidos por fungos, principalmente filamentosos, que quando ingeridos tanto por ser humano ou animal, ele é prejudicial à saúde. Tanto quando tem a presença desses fungos, esses materiais que são infestados por esses fungos têm que ser descartados. E o ataque de fungos é o segundo maior causa de deterioração em grãos armazenados, acaba perdendo só apenas por insetos, só que tem a questão da associação de inseto e as doenças. As doenças só vai estar ali, tem as doenças que são... ela aproveita a questão do dano dos insetos tem como porta de entrada para elas entrar. Pode passar. Bom, prevenção e controle, né? Quais os métodos que a gente deve fazer para prevenir? Limpeza e higienização. Bom, a gente tem para começar o manejo pré-colheita, né? Que se faz a limpeza dos silos, retirando todas as sobras de grãos, detrito e restos, né? E dessa forma a limpeza deve ser feita dentro dos armazéns e silos, né? Com equipamentos da área externa da unidade. A gente tem a pré-limpeza e a limpeza, né? Que essa parte a gente vai verificar se deve ser feita através de grãos, né, de níveis de matérias matérias estranhas, impurezas, né, que devem ser reduzidos a valores inferiores a 4%, e já no caso de armazenamento, o nível deve ser reduzido a valores inferiores de 1%. A secagem, de modo geral, é secar o grão, né, que nos secadores a temperatura atingida por meio de entrada de ar aquecido é mais ou menos 70 graus Celsius, e o ideal para armazenamento é de 13 graus. O carregamento de silos e armazéns, né, onde esse processo é essencial, que vai contribuir para a uniformidade de massa de grãos e previne o acúmulo de matérias estranhas e impurezas. E a redução do metabolismo, ou seja, reduzir a temperatura, né, a umidade desses grãos, para esses grãos não ter reprodução de pragas. Pode passar. Bom, as boas práticas de armazenagem. Esses locais devem ser higienizados constantemente, né, retirando os resíduos de grãos e poeira, que devem ser coletados e eliminados. É aconselhável queimar ou enterrar esses resíduos para evitar a proliferação de insetos e de micro-organismos. E após essa limpeza, deverá ser feita a termobilização ou pulverização com inseticidas. Bom, aqui a gente tem os fatores que devem ser evitados, que é a temperatura interna inapropriada, a umidade do grãos e umidade relativa do ar, a atmosfera de armazenamento, o teor de impureza de grãos quebrados e a presença de micro-organismos, insetos e ácaros. Os cuidados, né, para a armazenagem correta. O primeiro passo é a limpeza periódica geral dos silos e equipamentos, a pré-limpeza e a classificação dos grãos, seguido da umidade, que deve estar entre 12% e 13%. O descarregamento do produto somente após a avaliação e autorização do laboratório, e monitoramento contínuo deste carregamento dos silos e a inspeção durante o período de armazenamento. Pode passar. Verificação periódica da temperatura, né? O acompanhamento da umidade, que é importante. Verificação das condições climáticas externas do silo e a definição sobre a necessidade de realização de aeração, se vai precisar ser feito, e o acompanhamento de um técnico nessa armazenagem desses grãos. Pode passar. Bom, a temperatura. A temperatura é um método físico, juntamente com a umidade relativa do ar e a atmosfera controlada. A temperatura, tanto alta quanto baixa, elas podem ser empregadas para o controle de insetos, né? Assim como existe uma temperatura ideal. A umidade relativa do ar, ela é feita através de umidade de grãos, a umidade de grãos, que é ótima para os grãos, é 70%. Então, a gente tem que tentar reduzir ela. E a atmosfera controlada, que é a alteração da concentração dos gases de gás carbônico, O2 e N2. Pode passar. Bom, os pós-inertes na dessecação. É um método antigo, mas é muito utilizado ultimamente já, devido a alguns
métodos químicos não estarem fazendo efeito, que é utilizar argila, areia, terra e sílica, misturando uma quantidade deste produto, né, nos grãos para evitar a proliferação de pragas. E inseticida natural à base de terra de diatomáceas, né, que são provenientes de fósseis de algumas algas, que possuem finas camadas. Remoção física com uso de peneiras, também é empregado no método físico, e a radiação gama e aceleração de elétrons, que também podem ser utilizados. Bom, tratamento preventivo de grãos com químicos, ela consiste no tratamento de aplicar um inseticida líquido sobre os grãos, enquanto eles estão passando na correia, né? Quando eles estão sendo transportados, você vai aplicar um inseticida. Próximo. E o método de controle curativo, o expurgo de grãos e sementes, que é mediante o uso de gás, ou seja, você vai fechar o ambiente, isolar ele bem e aplicar o gás, onde vai ficar por algum período, né, que não tenha alguma interferência, para acontecer toda a eliminação das pragas. Esse medidor aqui é o que vai medir se esse gás está numa concentração ideal, né, durante o expurgo dos grãos, que é o Silocheck e o Unifos, que vão controlar a quantidade desse gás presente no ambiente. Monitoramento de pragas com armadilhas também pode ser feito com armadilhas luminosas, né, que vão ficar em locais meio que escondidos, né, só que essa luz ela vai atrair os insetos, né, através de fototrópicos positivos, fazendo com que esses insetos fiquem presos, como moscas, mariposas, abelhas e besouros. E armadilhas com feromônio, né, que vai utilizar os feromônios específicos da praga, né, para atrair espécies de insetos. E ele também é utilizado para fazer o monitoramento, pois a partir dali é feita a contagem de quantos insetos vai ter. Próximo. Bom, método de controle biológico, né? É a liberação de parasitóides em grandes quantidades no armazém para a redução de pragas sem prejudicar a qualidade do produto final. Uma vez que existe necessidade de manter uma população mínima dos insetos hospedeiros no ambiente. Um exemplo de parasitóide de coleópteros, né? A gente tem o Theocolus elegans, parasitóide do Cytophilus oreaceae, que é o gorgulho, temos o Anisopterum malus calandrai, e parasitóide de lepidópteros, nós temos o tricograma. Próximo. Algumas opções de predadores, esses métodos de controle biológico, eles são bem específicos, né, para cada praga. Então, o predador de T. castanho, o coleóptero, a gente tem o Sticolorus flavips. O predador de Prostefanus truncatus, o Tetrotizomas nigrensis, né? E o predador de coleópteros lepidópteros, o Phinepmon strictice, que é um ácaro. Próximo. E algumas opções de patógenos de insetos, né? Tem o Bacillus thuringiensis, né? Para a bactéria patogênica de lepidópteros, e a Beauveria bassiana, que é o fungo entomopatogênico que não é seletivo. Próximo. Bom, as referências utilizadas foram essas. Desde já estamos abertos para alguma pergunta e muito obrigada.